Vamos lá. 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento dos israelitas, todos os israelitas gritaram alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 homens de infantaria. 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Só até aqui por enquanto, irmãos. Eu queria que você... Vou tentar cantar. Mas eu queria que você cantasse comigo, não como um mantra, tá, irmão? Não é um mantra, mas como uma verdade. Uma verdade no seu coração, né? Uma frase pequena, talvez você não conheça a música, mas você aprende, é bem pequenininho. Que fala assim, só uma parte de uma música que diz assim, ó: tua presença é o meu prazer, tua presença. É o meu prazer, tua presença é o meu prazer. A presença do Senhor é o seu prazer? Amém? É o seu prazer? Você cantou isso como verdade ou só porque eu pedi para cantar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor já realizou e tem feito, Senhor, até aqui, Pai, neste culto, nesta reunião, Pai. Estamos aqui agora para ouvir a Tua voz, Pai. Ouvir a Tua palavra, Senhor, que é poderosa, Senhor. Que o Teu poder, o Teu Espírito, Senhor, venha, Senhor, sobre nós neste lugar agora, Pai, e fale aos nossos corações, trazendo transformação, mudança de vida, mudança de mente, mudança de rumo. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que não saiamos deste lugar da maneira que entramos aqui nesta manhã, Senhor. Oh, Pai, mesmo que esteja tudo bem, Pai, em nossa vida, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor tem mais, o Senhor tem muito mais para nós, Senhor. Oh, Pai, nós temos muito mais para alcançar, nós temos muito mais aonde ir, Senhor. Oh, Pai, o Senhor tem, Pai, projetos para cada um que está aqui, Pai, que possamos nessa manhã avançar, Senhor. Muda a nossa vida, muda os nossos conceitos, Senhor. Oh, Pai, muda, Senhor, o nosso coração e alinha, Senhor,
o nosso coração, a tua vontade e a tua palavra, em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, Pai, pela tua graça, Senhor. Pai, que o teu poder, a tua unção, Senhor. Pai, fale, Senhor, através de mim, Senhor. Que não seja eu, que não seja o homem, que não seja a carne, Pai. Mas a tua palavra, Senhor, operando, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pode se assentar. Eu vou continuar a leitura. Só para os irmãos. Já no... sentar um pouquinho. Então, aí eu parei no versículo 11, lá no versículo 12 diz assim: naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Rofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Meu Deus! Que tragédia, hein? Que massacre. Já pensou? Me conta, vamos para a guerra, me traz agora o relatório da batalha, aqui que de toda a história. Bom, pelo menos 34 mil soldados mortos. 4 no começo. Engraçado que quando a arca não estava lá, só morreram 4 mil. Depois que a arca chegou, morreram 30 mil. Né? Mais de 34 mil mortos. Os sacerdotes morreram. O sumo sacerdote morreu. A mulher, a nora, né, esposa do sacerdote e nora do sumo sacerdote, morreu também. Mas tudo bem, nasceu um filho, tem uma criança, uma esperança, o filho do sacerdote. E o filho chama Icabode. Icabô, né, na outra versão. Foi-se, Icabô significa acabou-se a glória. Foi-se a glória, sem glória. Tem vários, né? Meus irmãos, que tragédia é essa? A gente fica tudo assim mesmo, né? Tudo quietinho. O que aconteceu? Não é à toa que a mulher ali no fim falou assim: e acabou. Agora acabou, não tem nada a ver com acabou nosso aqui mesmo, mas acabou mesmo. Acabou, agora paz, sabe? Fica igual o Chapolin. E agora, quem poderá nos defender? Acabou. Por quê, irmãos? Porque a arca de Deus, nunca tinha acontecido isso. A arca de Deus, a arca da aliança, ela foi tomada.
Porque se você vê, inclusive aqui você vê que o Eli, a preocupação de Eli era com a segurança da arca. Quando falaram que os filhos dele, né, morreram, ele nem ligou muito, porque ele já sabia, porque Deus já tinha falado que ia, né, levá-los. A gente chega lá. Mas ele não estava surpreso, mas quando falou que a arca foi levada, ele pegou, caiu, quebrou o pescoço e morreu. E a mulher também. Era por causa da arca, era a presença. Por isso que, né, por que a gente cantou aqui, né, a presença, meu prazer? Porque a arca, para o povo de Israel, era um símbolo da presença e da glória de Deus no meio do povo. Deus tinha falado para Moisés que ele se encontraria com Moisés sobre a arca ali, entre dois querubins que estão na tampa ali, no propiciatório. Na tampa da arca tinha dois querubins, um de frente para o outro. E Deus falou para Moisés que ele se encontraria com Moisés ali, naquele lugar, na arca. A arca era a representação da presença do Senhor. E agora os inimigos pegaram aquela arca e levaram embora. Acabou a presença. E não só isso, irmãos. Levaram o sumo sacerdote. Morreu o sumo sacerdote. Morreram os sacerdotes, que talvez, né, que eram aqueles que assumiriam ali o lugar do sumo sacerdote. Salmos 78, não precisa abrir, Salmo 78, 59 ao 61, diz assim, o salmista diz assim, sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens, entregou os símbolos do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Aqui o salmista está falando dessa situação aqui, lá em Siló, onde a arca do Senhor estava, onde havia o tabernáculo, ali uma tenda. E aqui o salmista fala que Deus abandonou. Então, não tem pastor. Deus, só uma figura assim, não é bem isso, mas levou. O pastor morreu, o líder morreu, o diácono morreu, entendeu? A arca morreu, o prédio foi embora, não tinha mais nada, né? É só contextualizando aqui, irmão, um pouco, para a gente tentar entender o negócio. Acabou o culto. Como que a gente vai cultuar agora? Não tem mais nada. Né? A arca, a presença do Senhor não está aqui, sumo sacerdote, não tem sacerdote, o templo, Deus abandonou. Como que a gente vai oferecer os nossos sacrifícios? E o povo, né, talvez, nossa, e agora? Acabou a glória, foi-se a glória. Mas a verdade, irmãos, é que Deus não abandonou aquele povo. A verdade é que aquele povo já vinha abandonando Deus faz tempo. Foi o povo que tinha abandonado a Deus, e não Deus que abandonou o povo. Eles ficaram preocupados, porque a arca, que simbolizava a presença de Deus, foi levada pelos filisteus. Mas a verdade é que a presença de Deus já estava longe faz tempo, irmãos, daquele povo. A presença de Deus já não estava mais ali entre eles, de maneira frequente, de maneira constante. Aquele povo já vivia sem a necessidade da presença de Deus faz tempo. Eles se tocaram agora porque levaram o símbolo, levaram a arca. Não, a presença de Deus foi embora. Não, a presença já estava indo faz tempo, irmãos. O povo já tinha abandonado a Deus. Deus já tinha repreendido, Deus já tinha falado, Deus já tinha alertado para Moisés e para os seus profetas e para os seus servos que tudo isso ia acontecer, mas o povo não deu ouvido. E aconteceu. E a glória e a arca foi levada. Só tentando fazer só para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página. Voltando um pouco atrás, o povo de Israel, escravizado no Egito durante 400 anos. Deus levanta Moisés
para libertar o seu povo e para levá-los até a terra prometida. No meio do caminho, Deus, quando eles estão indo para a terra prometida, Deus dá algumas ordens para o seu povo, algumas instruções. Resumindo aqui, irmão, é muita coisa, não vou entrar em detalhe da história, porque eu sei que os irmãos conhecem, e também porque senão a gente não vai embora hoje. Mas, resumindo, Deus fala o seguinte, se vocês ouvirem a minha voz, obedecerem a minha palavra, obedecerem os meus mandamentos, tudo vai dar certo para vocês. Agora, se vocês não obedecerem a minha voz, se vocês não cumprirem a minha palavra, não honrarem a parte de vocês na aliança, vai dar tudo errado para vocês. Basicamente, de uma forma bem resumida, é isso que Deus tinha falado. Então, Moisés morre, vem o seu sucessor, Josué. Josué é o responsável, é aquele que entra com o povo para conquistar a terra prometida. E eles começam a conquistar Canaã e começam a conquistar a terra prometida. Josué, e é nessa época que esse tabernáculo aqui em Siló é construído, é feito. É nesse período. Ali, acho que Josué 19, 18, algum lugar ali, está por ali, está na Bíblia. Mas nesse período, o tabernáculo é levado até Siló, a arca é colocada ali. Josué fica velho, ele morre. Josué não completa a missão, mas ele deixa a ordem, fala, gente, continuem expulsando os moradores aí onde vocês estão, continuem obedecendo a palavra de Deus, continuem, afastem-se dos ídolos, afastem-se da idolatria, afastem-se do pecado. Ele deixa a instrução para os anciãos. Josué morre, fica velho, morre. Os anciãos, aquela geração, a Bíblia fala que aquela geração que esteve com Josué morre também. E aí a Bíblia fala lá em Juízes, começo de Juízes, que nasce uma geração que não conhecia o Senhor. E aí, irmãos, começa um ciclo. Se você vê lá em Juízes, é um ciclo. O povo se corrompe, a ira de Deus se acende, Deus envia os inimigos, entrega ao seu povo. Isso tudo Deus já tinha falado o que ia acontecer. Se eles não obedecessem. O povo não obedeceu, se corrompeu, a ira do Senhor se acendeu, Deus entrega seu povo aos inimigos, o povo clama por misericórdia, clama por socorro, Deus levanta um juiz, o juiz vai lá, liberta aquele povo de Deus, aí o povo se corrompe. E aí volta tudo, aí fica assim, fica esse ciclo. Aí o povo se corrompe, aí a ira de Deus se acende, aí Deus entrega o seu povo. Aí é levantado um juiz, liberta o povo, aí o povo se corrompe. Eu não sei se você já parou para ler Juízes, mas, que agonia. Tem hora que eu não consigo ler. Quando você chega no final, principalmente depois de... Não, todo o livro de Juízes. Mas depois ali de Sansão, ali, você começa a ler umas histórias que... Gente, o cara corta a mulher em 12 pedaços. E vinha um pedaço para cada tribo de Israel, porque mataram a mulher dele. Cada história. E ali, nesse bolo aí, fala que tinha um homem chamado Mica, que ele fez uma estátua, um ídolo. E lá em Juízes, fala que esse ídolo permaneceu entre o povo de Israel durante todo o tempo que o tabernáculo esteve em Siló. Que é aqui onde está a arca, onde está o tabernáculo, onde Eli e os sacerdotes servem. Irmãos, é esse período aqui. É esse período que nós estamos. É aqui que está acontecendo a história. É uma época entre ali os juízes e quando Deus vai levantar o primeiro rei. Tanto é que você vê lá várias vezes em Juízes que fala que e nesta época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Meu Deus. Cada um, o que é certo? O que é certo para mim eu vou fazer. Cada um fala, não, eu acho que é assim do meu jeito, vou fazer do meu jeito. E
Agora indo para bem mais próximo aqui. Bem mais próximo. A gente viu que a arca, que o tabernáculo, o santuário estava em Siló. E tinham 2 sacerdotes ali que ministravam naquele santuário, que eram Hofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli. E olha aqui que a Bíblia fala deles. Se você não quiser abrir, só presta atenção. 1 Samuel 2:12 diz: os filhos de Eli eram ímpios. Na outra versão vai falar que eles eram filhos de Belial, que eles eram malignos, filhos do diabo. Esses eram sacerdotes que estavam lá no templo de Deus, administrando. Hofni e Finéias. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. É isso aí, irmão, essa é a situação lá. Na igreja lá em Siló, era assim que os sacerdotes eram isso aí. Homens ímpios, que não se importavam com o Senhor, mas eram eles que estavam ali ministrando na casa de Deus. E o povo, quando trazia a oferta para oferecer a Deus, eles iam lá e pegavam, metiam a mão lá na oferta e pegavam para eles a parte que não lhes pertencia. Aquilo que era para Deus, eles iam na oferta do povo lá, pegavam para eles. E não estava nem, e seguia. Mas a Bíblia fala aqui, depois você lê, se você não leu ainda, mas 1 Samuel, fala que eles se deitavam com as mulheres que serviam na frente da tenda. Tá bom de sacerdote lá, hein? E o povo está preocupado porque a arca foi levada, irmãos. Olha a situação que estava tudo, olha o cenário. Não, mas a arca foi levada. Mas o negócio já estava ruim faz tempo, irmão. A situação já estava péssima, faz tempo. E Eli, que era o sumo sacerdote, pai de Hofni e Finéias, a Bíblia fala que Deus fala para ele diretamente: você honra mais os seus filhos do que a mim. Por isso eu vou matá-los. Por isso eles serão mortos. Vou permitir que eles morram. Porque você não os repreende. Porque você não os tira aí você está honrando mais os seus filhos do que a mim. E esse era o sumo sacerdote, que estava honrando mais os filhos do que a Deus. Irmãos, essa é a situação. Esse aqui é um cenário. Você acha que Deus estava ali, irmãos? Assim, você acha que estava tudo bem? Hã? Não, né? Era uma situação assim, de decadência espiritual completa. Tanto é que... Completa não, irmãos. Não é que não quero dar spoiler. Não vai ler a Bíblia, hein, irmão? É agora, depois você pode ler. Mas no capítulo 3, fala assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Irmãos, essa é a situação. Quando a gente deixa Deus de lado, quando a gente abandona Deus, quando a presença de Deus já não está mais... A gente larga, abre mão das coisas, a gente não começa a não se importar com Deus, a gente começa a pecar, começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Né? Não está na casa de Deus, é sacerdote. Você é um sacerdote, não é, irmãos? Ou você está achando que sacerdote sou eu aqui, irmãos? Hã? Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Vós, não sou eu, nós somos. Né? Tem um livro que o Gui me deu, né, de presente, que o nome do livro: Somos Todos Sacerdotes. Você é um sacerdote do Senhor. Todos nós somos sacerdotes. Você é sacerdócio real.
geração eleita, nação santa, povo escolhido por Deus. Eu também sou, mas todos nós somos. Eu já até me perdi. Mas é isso que acontece, irmãos. Quando a gente deixa Deus de lado na nossa vida. Quando a gente não liga mais para Deus, quando a gente abandona Deus e a palavra dEle, as visões são raras, falta discernimento, falta Deus falar. Deus raramente fala. E talvez nós aqui, algum de nós, ou todos nós, ou alguns, né, nesta manhã, esteja aqui sentindo isso, irmãos. Não lembra mais a última vez que o coração aqueceu, que veio aquele calor, aquele momento em que a presença de Deus encheu a sua vida, encheu o seu quarto, aquele momento que você pega a Bíblia e você ora, mas ora com prazer, você lê, mas você lê com prazer. Não um livro para te trazer mais informação, para te dar comunicação, para você falar bem. Não, mas é porque é um livro que fala com você. É o Deus falando com você, é Deus se revelando a você. Quantas vezes a gente não vai orar, quantas vezes a gente não vai ler a Bíblia e parece que nada está acontecendo. Parece que acabou, irmãos. E acabou, e cabode. Parece que Deus está longe, parece que a glória de Deus se foi. Parece que Deus está distante, parece que Deus não está aqui mais comigo. Mas eu digo uma coisa, isso não é culpa de Deus, porque Ele estaria conosco, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Também não é culpa do nosso sumo sacerdote, porque o nosso sumo sacerdote é um sumo sacerdote perfeito, Ele é Jesus. E você tem livre acesso à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Você pode se achegar à presença de Deus. Então, se nós não estamos sentindo, se o nosso coração não está queimando, se a gente acha que já era, Deus se foi, Deus acabou, não é culpa de Deus. É porque nós temos deixado Deus de lado na nossa vida. E eu não sei você, nós cantamos aqui, a tua presença, Senhor, é meu prazer. A tua presença é o meu prazer. Moisés, uma vez orou, conversando com Deus, né? Porque ele não orou. A gente fala Moisés orou, mas Moisés conversava assim, né? Era face a face. Era face a face com Deus. Depois de Moisés, desta maneira, deste modo, só Jesus. Mas Moisés falava, e ele conversando com Deus, e ele fala para Deus, se a tua presença não for comigo, eu não vou, eu não irei. O Senhor, Êxodo, eu nem anotei aqui, acho que é Êxodo 32, depois os irmãos conferem lá e procuram, mas a partir do versículo 14, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim? Olha só. Quem mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que nos distingue, Senhor, irmãos, dos outros é a presença de Deus, é Deus na nossa vida. É isso que tem que fazer a diferença na nossa vida, é a presença dEle, tem que fazer diferença. Nós somos templo do Espírito Santo, amém? Templo do Espírito Santo, onde o Senhor habita, onde a presença dEle está em nós. Essa presença precisa fazer diferença. Até meio que rimou.
tem que fazer diferença. Se Deus está contigo, tem que fazer diferença na sua casa, tem que fazer diferença no seu trabalho, tem que fazer diferença com as suas amizades, tem que fazer diferença aqui na igreja, tem que fazer diferença aonde você for, aonde Deus te mandar. Se a presença de Deus está contigo, o pessoal tem que ver algo diferente em você. Moisés perguntou: Deus, como que vamos distinguir? Como vamos distinguir o teu povo? Como vamos distinguir o teu povo? O que faz a diferença dos demais povos para o teu povo é a tua presença conosco. É isso, irmãos. Não dá para caminharmos sem a presença de Deus. Não dá para ministrarmos, não dá para tocarmos, não dá para cantar, não dá para pregar, não dá para fazer célula, não dá para vir para a igreja, não dá para fazer nada se a presença de Deus não estiver conosco. Dá para fazer, irmãos, dá para fazer, a gente faz, mas vai ser um icabô total. Dá para fazer, mas não é isso que Deus quer. Nós temos que, antes de fazer qualquer coisa, nós temos que orar: Deus, se o Senhor não estiver conosco, se a sua presença não for conosco nesse negócio, se eu for ministrar, se eu for tocar, se eu for cantar, se eu for pregar, se eu for orar pelos enfermos, se eu for fazer qualquer coisa, se eu for na igreja, se eu estou na intercessão, se eu vou dar aula para as crianças, se o Senhor não estiver comigo, eu não irei, porque é a tua presença que faz a diferença. Não é a minha sabedoria humana, não é a minha técnica, não é o meu braço, não é a minha força, mas é a tua presença, é a tua glória, é o teu poder que muda e transforma todas as coisas. Então, irmãos, a gente não pode caminhar, a gente não pode andar sem a presença de Deus. Ela tem que ser aquilo que nós cantamos aqui: tua presença é o meu prazer. Amém? Irmãos, eu não estou bravo, viu? Vamos lá. Sinais de que estamos abandonando a Deus. Isso foi só uma introdução, irmãos. Começou cedo hoje, eu nem sei que hora que eu vou acabar, irmãos. Vou pegar o outro papel aqui. Esse aqui já acabou. Você quer saber se você está abandonando a Deus? Se você está começando a não ligar para a presença dEle e começando a deixar Deus de lado? Então vamos lá. Primeiro sinal: tribulações e problemas. Eu não estou falando aqui, irmãos, antes de qualquer coisa, eu vou deixar bem claro isso aqui, né, para os irmãos entenderem, que qualquer sofrimento, qualquer problema, tribulação que você passe, é por causa de pecado, é por causa de desobediência a Deus. Mas pode ser que a gente esteja enfrentando problemas e tribulações na nossa vida por conta da nossa desobediência à palavra de Deus. Quem aqui lembra daquela passagem lá em Josué e a cidade de Ai? Alguém conhece aqui a história? Josué, lá em Ai, e aí eles conquistam Jericó, né? E Deus fala: ó, não leva nada. Deus fala: não leva nada, deixa tudo lá, não é para pegar nada. Acã, sempre tem um brasileiro no meio, né? O jeitinho brasileiro, sempre tem um brasileiro no meio. Aí ele vai lá, pega lá uns negócios, leva, enterra. E aí, o povo de Israel vai conquistar Ai, uma cidade. Aí eles chegam lá, vão vir fazer mapear lá, vão olhar, fazer uma checagem. Isso aí está no papo. Pouca gente,
Ó, Josué, só vamos levar aí 2, 3 mil pessoas que a gente vai conquistar. Tranquilo, seja suave. Põe o resto para descansar, para ver TV, fazer alguma coisa aí, que a gente leva só uma turma aí que a gente vai conquistar lá. Quando chegam lá, eles perdem. Acho que 36 pessoas morrem, 34, já nem lembro, 36. E aí, eles voltam com a derrota, aí Josué vai orar. Josué vai orar. Deus, o que aconteceu? Porque o Senhor nos derrotou. Aí Deus fala para Josué, já, você está orando aí? Há pecado no acampamento. Tem gente aí que desobedeceu a minha palavra. Desobedeceu os meus mandamentos. Aquilo que eu tinha ordenado, ele não obedeceu, ele não observou. Então, não é para mim, Senhor, resolva aí a situação. E aí a história vai, né? Vai para frente. E chegam até Acã, lá depois de um processo, chegam até Acã. E o pecado é tirado. E ok, aí o povo tem medo. Então, irmãos, não estou falando que problema, que tribulação. Jesus passou por problemas, por tribulações, e ele era perfeito. A gente vê Jó, que recebeu um parecer da própria boca de Deus, e perdeu um monte de coisa. Mas pode ser, irmãos, que muita gente esteja também passando por algumas coisas por conta da nossa desobediência. Então, se está muito assim, não custa nada, irmão, fazer um check-up espiritual aí na nossa vida. Será que eu tenho obedecido a palavra de Deus? Será que eu não estou em desobediência? Será que eu não estou em rebeldia contra o Senhor? Vale a pena. Amém? Entendeu? Não vai sair daqui falando que eu não falei, irmão. Segundo ponto. Então você viu, o primeiro ponto está aqui, porque o povo perdeu. Eles perderam a primeira batalha ali, onde morreram 4 mil soldados, porque, irmãos, tinha pecado ali no meio. A gente já viu aqui a história, toda a situação. Tinha idolatria. Segundo ponto. Não consulta mais a Deus. Porque a gente vê aqui na história o seguinte. Eles vão lá, morrem 4 mil. Eles voltam para a cidade, morreram 4 mil pessoas, não sei o quê. Aí os anciãos, as autoridades, o que eles fizeram? Eles não fizeram que nem Josué, que foi orar a Deus para saber o que estava acontecendo. Eles, não, eu tenho uma ideia. Vai lá buscar a arca. Então, irmãos, um sinal, outro sinal, o segundo sinal de que talvez nós estejamos abandonando a Deus nas nossas vidas, é que a gente não consulta mais Ele para as nossas decisões. A gente caminha, não está nem aí. Não, eu decido, eu faço o que eu quero. Então aqui eu acho que é isso. A gente não dobra o nosso joelho, a gente não vai ler a palavra para saber qual é a vontade dele. Será que é isso que Deus quer para a minha vida? A gente não busca. A gente não conversa com os irmãos, às vezes para compartilhar. Às vezes o irmão abre, irmão, você pensou nisso daí? Aí o irmão vem, porque isso aqui é igreja, isso aqui é corpo, isso aqui é templo, Deus aqui habita, aqui na união, é na comunhão. E Deus pode falar para você através da palavra, Ele pode falar através do Espírito dele, falando diretamente, mas Ele pode falar através do irmão também. Mas às vezes, quando a gente deixa Deus de lado na nossa vida, quando a gente começa a abandonar a Deus, a gente não quer saber, a gente toma a decisão que tem que tomar. Não, eu vou tomar a decisão. Eu tenho que fazer isso? Eu vou tomar essa decisão. A gente não ora, a gente não consulta. Então se a gente está parando de consultar a Deus, é porque pode ser também um outro sinal de que Deus já não faz tanta diferença e que a presença dele não é tão importante para a gente. Amém? Está dando para entender? Terceiro ponto. Terceiro sinal de que talvez, Deus esteja ficando de lado na nossa vida. Talvez seja porque a gente ainda esteja vivendo de experiências passadas. Ou de experiências de outras pessoas. Porque aquelas autoridades ali, na hora que eles receberam a notícia da morte daqueles 4 mil soldados, eles falaram assim, vão lá, busquem a arca em Siló.
e tragam ela que Deus vai dar a vitória. E por que eles fizeram isso? Porque com certeza, irmãos, eles se lembraram lá atrás de outras situações, experiências que o povo viveu, né? De que Moisés levando a arca na frente do povo e Deus dando vitória. Lembraram-se de Josué levando a arca e dando vitória ao povo de Deus. Então assim, eu lembrei, ó, de lá atrás Deus fez isso. Lá atrás Deus fez isso com outras pessoas. E a gente começa a viver, irmãos, já com base em experiências passadas, de algo que aconteceu lá atrás, ou de algo que aconteceu com outra pessoa, a gente fica tentando replicar aqui na nossa vida. Mas a gente não tem mais, nós agora, não temos mais uma experiência nova com Ele, hoje, agora, nesse momento. A gente está vivendo de experiência, lá atrás, eu lembro naquele culto, há 10 anos, quando o templo era não sei aonde, a igreja era ali, e tocou aquele louvor, naquele dia eu vi a glória do Senhor. Amém, irmão, glória a Deus. Mas e hoje? Como que nós estamos? Deus tem a mesma experiência para agora, para hoje. Deus quer falar contigo hoje. Ele tem uma experiência nova para você hoje, neste momento. Ele não quer que você fique lembrando do que Ele fez só no passado. Nós devemos lembrar, agradecer, louvá-lo por suas obras, pelas suas, maravilhosas. A Bíblia fala que nós devemos fazer isso. Nós temos que lembrar, mas nós não podemos viver com base nisso, no passado. Quem vive de passado é museu. Já, todo mundo diz isso para mim, né? Porque eu sou São Paulino. Quem vive de passado é museu. Só glória, né? Só as glórias vêm do passado. O Silas pegou ali a referência. As suas glórias... o Paulo aqui também está dando risada, né? A gente está vivendo de experiências passadas. Ou, pior, né? Experiência dos outros. Mas Deus usou o Dário daquele jeito. E aí fica aqui, observando como que o Dário faz, né? Não, ele levanta um pé aqui. Ele faz o outro aqui. Aí quando ele chega aqui, ele quer fazer a mesma coisa. Não, vou fazer aquilo que o Dário fez, porque Deus usou o Dário naquele dia. Se eu fizer igual o Dário fez, Deus vai, né? Se eu fizer igual a Moisés, se eu fizer igual a Josué... Mas a diferença, irmãos, é que Deus estava com Moisés, e a diferença é que Deus estava com Josué e que Deus está com Dário. Amém, Dário? E talvez a gente esteja tentando copiar, mas Deus não está conosco. Lembra lá os 7 filhos de Seva, que foram exorcizar um demônio lá em Atos. Foram expulsar um demônio, e aí a pessoa com o demônio lá chegou aqui, ó. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te expulso, te repreendo. Aí o demônio vira para ele, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas você, eu não conheço. Desceu Paulo lá saíram 7, tudo pelado, correndo lá, apanharam do demônio. Porque foram expulsar o demônio com base usando o nome de Jesus e a experiência de Paulo. Não adianta, irmão, a gente ficar vivendo só lá, porque Moisés levou a arca, eu vou levar também. O Dário, o Levi, né, tal, e quando ele faz essa nota, né, vamos colocar no meu contexto aqui musical, no louvor. O Levi faz essa nota, nossa, o Levi fez aqui. Porque, irmão, que os irmãos do louvor não me ouçam aqui, né? A gente não procura fazer isso. Mas tem gente, a gente sabe, tem umas notas que a gente sabe que, né, se fizer aquelas notas, parece que o clima dá um tchan. Não é, Levi? Não, faz essa nota, na hora que você fizer aquela nota, aí parece que o ambiente muda, né? Aquele clima de tensão, aí faz aquela nota no teclado, pronto, Deus está aqui, a presença de Deus. Aí o irmão faz isso, e às vezes a presença de Deus vem mesmo, não é por causa da nota não, é porque Deus está ali mesmo naquele lugar. Mas o outro vê e fala assim, não, eu vou copiar isso daí, eu vou fazer igual. Aí pega e faz a mesma nota. E a presença não vem, né? E faz nota, Deus não está ouvindo, aumenta aí. Porque a gente começa a copiar, irmãos. Né? O
O Dário me indicou aí um podcast uma vez. Aí eu fui ouvir o podcast depois dessa semana, né, e o cara lá fala, né, tem uma coisa que a gente gosta, às vezes, de manufaturar, e fala, a gente, meio que, esqueci o termo agora, que a gente, quando aparece uma coisa nova, né, a gente cria uma linha de produção daquela coisa, né? Então a gente, não, isso aqui é novo. Então, esse toque do teclado aqui é a presença de Deus que vem quando toca assim, lá, invertido, com sétima e nona e não sei o quê. Menor, tem que ser menor, porque o menor que o maior não dá. O menor que dá o clima. E quando eu faço essa nota, aí todo mundo começa a fazer, porque acha que fazendo essa nota a presença de Deus vem em todo lugar. Então, irmão, a gente está vivendo às vezes. Então, aqui eu já nem sei qual sinal, o terceiro sinal. É esse. A gente está vivendo de experiências passadas e experiência dos outros, mas nós mesmos não temos mais nenhuma experiência nova com Deus. Há quanto tempo, irmãos? Deus não fala diretamente com você. Não precisa responder, tá, irmão? Nem estou comigo, conosco aqui. Há quanto tempo Deus não fala diretamente com você através da palavra dele? Há quanto tempo você não coloca um louvor e se derrama lá no seu quarto na presença de Deus? Ou você ainda está se lembrando daquela vez quando você morava lá naquela outra casa, que tinha aquele quarto, que não sei o quê. Como era bom. Não, Deus tem para você isso hoje. Hoje, se você quiser. Hoje, se você buscar. Hoje, se você se quebrantar. Deus tem isso para você. Ele tem uma vida nova. Ele tem experiências novas para a sua vida. Para a minha vida. Para esta igreja. A gente está até aqui no texto, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem um teólogo, não sei quem é, nem lembro, esqueci, mas que ele escrevia assim na porta, que era Ebenezer e Jeová Jiré. Que é até aqui, o sentido é até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. E o nosso é aqui, irmãos, até aqui o Senhor nos ajudou. E Ele vai continuar nos ajudando. E a gente é grato por todas as experiências e por tudo que a gente já viveu nessa igreja. Quem já viveu aqui experiências aqui, ó? Mas quem já viveu aqui neste lugar? Experiências maravilhosas, assim, só 2 ou 3, ou então, tá precisando, irmão. A gente está precisando orar mais. Vamos fazer, Levi, faz a nota aqui. Quem já viveu, irmão? Mas a gente não pode mais ficar vivendo do passado. Deus fez, quando o fulano de tal estava ali, porque não sei quem tocava, quem falava, quem não sei o quê. Não, irmão, Deus é hoje, é pra gente, é pra nós, é nós que estamos aqui. Nós somos os sacerdotes de Deus, levantados neste lugar. E a presença dele é real para agora, para este momento. Amém, irmãos? Vamos viver isso, vamos mudar nossa história e não viver mais de passado. Glória a Deus. Quarto sinal de que nós estamos abandonando a Deus é quando Deus se torna um ídolo e um amuleto de sorte. Porque o povo, a autoridade, já sei a solução do o ancião lá, as autoridades. Pega a arca que vai dar certo. Eles estavam usando a arca, irmão, como um amuleto da sorte. A idolatria era tanto no meio do povo de Israel, que eles estavam usando a arca como um amuleto, um objeto de superstição. Assim, se a arca estiver lá, tanto é que, irmão, se você ler a história, você vai ver que quando os filisteus veem que a arca chega, eles já ficam com medo, porque era a cultura deles também. A idolatria estava lá e cai. Nossa, chegou lá o deuses, né? Os deuses deles chegaram. E agora? A gente vai morrer. Que medo, nunca aconteceu isso. Ai de nós. Porque era idolatria. Porque muitas vezes Deus se tornou um ídolo na nossa vida. Deus tornou-se um amuleto da sorte para os nossos fins pessoais. Então a gente, se eu vou fazer, porque eu quero conquistar isso, então eu vou levar aqui o meu amuleto da sorte, a arca. E muitas vezes, irmãos, e agora eu quero que me entenda, eu amo a igreja, sou completamente contra essa história de
desigrejado, de que a gente serve a Deus em casa, que eu sou a igreja e que não preciso estar no local. Porque a Bíblia ensina isso. Mas pode ser que muitas vezes o culto e a igreja também virou um ídolo para a gente. Virou a arca aqui. Porque a gente vê aqui que quando a arca chegou, foi aquela euforia. Parece quando o Levi faz a nota. A arca chegou, quando ela entrou, e quem estava carregando a arca era Ofni e Finéias, aqueles 2 sacerdotes que a gente falou agora há pouco, lá, gente boa. Eram eles que estavam com a arca. Quando entrou, aquela gritaria, agora júbilo, o chão tremeu, o chão vai tremer. Aí o louvor já entrou, né? O chão vai tremer, tudo. Os inimigos, tudo, agora já era, tremendo, acabou, é o louvor, vocês estão ouvindo o louvor? Nossa, que louvor poderoso, ai que música alta, olha o grito, olha a euforia do povo dos hebreus, já era, morreu, ai de nós. Aí morre 30 mil. Porque muitas vezes a gente está aqui, achando que, não, vou lá, eu vou cultuar. Não lembra de Deus a semana inteira. Não liga para Deus a semana inteira. Não está nem aí para... Aí chega, não, mas domingo não. Domingo entra aqui, muda a voz. Aqui nós estamos na casa de Deus. Vai orar, muda. Não, eu vou, não. Amém, vem para casa, vem, tem que vir mesmo, irmão. Tem que estar aqui no domingo. Mas não é assim, irmão. Não é superstição, não. Não é amuleto, não é... Não, irmão. Tem que ter comunhão. Tem que estar com o coração ali, ó, separado para Deus. É assim que Deus vai operar aqui com a presença dEle. Mesmo que não haja um chão vai tremer. Mesmo que não haja aquele louvor que parece que às vezes, né, vai lá no teto, né? A gente que nem quando toca, né? Santo... Poderoso Deus eterno, a igreja sobe, e é aquela glória, e tal, não sei o quê. Mas pode ser que às vezes é um louvor calminho, uma palavra meio assim, mas a presença de Deus está ali. Porque a gente não é um povo super, né? Com amuletinho, com esses negócios. Então, cuidado, irmão, para que, né, o nosso louvor, aquilo que a gente tem, o óleo ungido de Israel, que não sei o quê, o óleo e outras coisas, a garrafinha do Mer. Não, aquela garrafinha tem... Não, irmão. Não é isso. Deus pode agir e fazer de várias maneiras. Mas o que faz a diferença é a presença de Deus aqui, ó, dentro de nós, em nós. E não está nessas coisas, entendeu? Mas a gente vai continuar louvando. E a gente vai continuar cantando e fazendo tudo que Deus ordena. Porque a gente crê que Deus, Ele se manifesta. Mas não por causa dessas coisas, mas por causa das nossas vidas, da nossa consagração. Amém? Bom, eu tinha um quinto ponto aqui, mas a hora foi. Só vou citar que o nosso culto vira um culto de aparência, né? Vira mais uma religião. Né? Está dentro do que eu já falei aqui. Então, irmão, esses são sinais de que nós temos abandonado a Deus. Agora, o primeiro e o principal sinal de que nós estamos abandonando a Deus na nossa vida está aqui, ó, é o valor que a gente dá para essa palavra aqui. Não para essa Bíblia minha aqui, não esse livro, né? Aí vira, não é fazer superstição também, não é para fazer da Bíblia uma arca. Não, vou pegar a Bíblia, agora me dá uma Bíblia, eu vou colocar a Bíblia lá na minha casa e vou abrir, vou deixar lá, não toca aí porque vai acontecer. Não, irmão, se você não ler e não praticar e não obedecer, não vai acontecer nada. Vai ser um livro lá, como você tem um outro livro lá, vai ter esse livro e o outro. Não, você precisa pegar isso aqui, você precisa ler, entender e obedecer. Aí vai fazer diferença. Aí faz diferença na nossa vida. Mas o primeiro sinal de que nós estamos abandonando a Deus é o valor que nós damos a essa palavra e o quanto e como nós nos relacionamos com ela. Porque a gente está falando tudo isso daqui de Siló, essa situação que está acabando tudo. Mas a Bíblia, no capítulo 3 de Samuel, no versículo 21, fala assim: o Senhor continuou aparecendo em Siló. Deus ainda estava aparecendo em Siló. Com tudo isso que estava acontecendo lá, com toda essa situação,
o texto fala que o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Deus se revelava ainda, Deus aparecia em Siló a Samuel, o profeta que estava sendo levantado por Deus, como? Através da sua palavra. E se aquele povo tivesse se atentado para a palavra, lido a palavra, obedecido a palavra, nada do que eles estavam vivendo aqui eles tinham vivido. Tinham evitado um monte de problema e não ia acabar a história com e acabou. Amém? Quem aqui ama a presença do Senhor? Quem aqui quer ser cheio da presença do Senhor? Quem quer ser cheio da presença do Senhor, do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Está lá em Efésios, irmãos, nós temos que ser cheios da presença de Deus. Se você se identificou em algum desses pontos, aqui desses sinais, tome cuidado, para que a gente não, talvez Deus, a gente esteja abandonando, deixando Deus de lado. Nós não queremos deixar Deus de lado. Se Deus não estiver conosco, nós não iremos. Esse tem que ser o nosso, irmãos, esse tem que ser o nosso lema aqui. Se Deus não estiver conosco aqui, se Deus não for conosco, não estiver em tudo que fizermos, se Deus não estiver aqui conosco, não adianta. Pode ser, hoje não é o caso, mas pode ser uma palestra bonitinha, legalzinha, né? Pode ser uma musiquinha legal, pode ser um monte de coisa, um tempo, pessoas legais, mas o que faz a diferença é a presença de Deus no nosso meio. É a presença de Deus na sua vida. Aí talvez você fale, o que eu devo fazer? E aí, irmãos, a própria Bíblia continua a história, não dá para continuar aqui, a arca, porque a gente fica assim, levaram a arca, e agora? O que vai acontecer com Deus? Não, Deus dá conta dele mesmo. Deus leva, os filisteus levaram a arca, colocaram lá na frente da estátua lá, a estátua estava caída, quebrada lá. Não precisou ninguém, não. Deus ele sabe o que ele faz. Em tudo isso, em tudo que está acontecendo, Deus permaneceu no controle e soberano sobre todas as coisas. E o povo, o inimigo, achando que agora a gente venceu, vamos levar o nosso troféu, a arca, e colocar lá também. A arca fez estrago no meio dos filisteus lá. E a arca depois voltou para Israel, para outro lugar. Depois ficou lá, depois de 20 anos, fala o texto, lá 1 Samuel capítulo 7. E aí Samuel diz assim para o povo: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. No versículo 5 fala assim, Samuel prosseguiu, reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram, temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. E ali, depois disso aqui, irmãos, aí Deus já começou a se manifestar. E veio trovão, não fizeram nada. Não fizeram nada. Deus veio, se manifestou, veio trovão, e Deus acabou com os filisteus. Porque houve o quê? Houve humilhação, houve consagração, houve arrependimento, houve confissão de pecado. Então, se nós queremos viver
quando a gente lembra, mas a gente quer viver algo novo na presença de Deus, a gente quer experiências novas, a gente quer a presença de Deus conosco. Então, irmãos, é tempo de nos arrependermos, é tempo de voltarmos, é tempo de nos livrarmos de tudo que tem nos impedido, de tudo que tem nos segurado, dos nossos ídolos, aquilo que tem competido com Deus na nossa vida. Aquilo que compete com Deus na nossa vida é idolatria. Não é só uma estátua, é dinheiro, é poder, é fama, é família, é filho, é esposo, é marido, são os pais, é o trabalho, é o ministério, é o cargo na igreja. Tudo isso pode ser um ídolo e nós temos que tirar isso, porque nós não podemos servir a dois senhores. E Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória dele é só para ele. É só ele que tem que ser Deus. Só ele tem que ser Senhor das nossas vidas. Não pode haver outro. Não tem que ter outro. Então, irmãos, vamos arrancar a idolatria da nossa vida. Vamos nos livrar do nosso pecado. Vamos nos consagrar. Que Deus vai se manifestar. Deus vai se revelar. Amém. Volte para a palavra do Senhor. Volte a ter prazer em ler essa palavra, em ler, em obedecê-la, em cumprir os seus mandamentos. Porque as bênçãos de Deus virão sobre nós, sobre a sua casa, sobre a minha casa e sobre esta igreja. Em nome de Jesus eu creio. Você crê? Quem quer ficar vivendo de passado aqui, irmãos? Amém. Amém. Ninguém. Então vamos viver o novo de Deus. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar louvor rapidinho. É difícil, irmãos. Aqui normalmente a gente sempre começa num horário. E aí você fica olhando o relógio quando começa cedo te engana. Irmãos, Deus falou contigo, irmão? Deu para entender? Às vezes, minha avó não está aqui. Mas às vezes eu prego a minha avó, eu não entendi. Aí eu já, nossa, mas não é problema dela não, o problema é meu. Não, foi uma bênção, Marcelo. Foi bênção, Marcelo, foi uma bênção. Foi uma Celinho foi uma bênção, mas eu não entendi só uma parte ali, tá não sei o que tal. Aí eu falei, da última vez que eu preguei, que eu falei de Zeus, e falei, né, nossa, eu falei, não, vó, esquece essa parte aí, vó. Mas deu para pegar, não deu para pegar, irmãos? A essência da coisa, resumo isso aqui, a presença do Senhor nas nossas vidas. Se a presença de Deus não estiver conosco, nós não iremos. Amém? Vocês topam isso? Se a presença de Deus não estiver conosco aqui, nós não iremos. Nós não vamos fazer nada sem a presença de Deus. Mas não dá, irmãos. Ela não vai se manifestar trazendo o notebook do Dário aqui. Não é ali que está a presença de Deus. A presença de Deus habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de você. É aí que ele quer se manifestar. É aí que ele é a você que ele quer se revelar. E ele se revela ao Dário. Ele se revela aos Silas, ao Gui, à minha vida, à sua irmã Elza, a todos que estão aqui. E no domingo a gente junta todo mundo aqui cheio da presença do Senhor. E aí sim, nós vamos sentir, não por causa do toque do teclado, não por causa da música, não por causa da habilidade do cara que está falando, do pastor, ou da pessoa que está pregando, não, mas porque Deus realmente está neste lugar, porque a presença dele é manifesta. Amém? Vamos louvar o Senhor. Feche, fique de pé. Eu ia falar para você fechar os seus olhos, mas faça o que você quiser. Se você quer, se você é uma dessas pessoas que eu citei aqui, que faz tempo, nem lembra quando,
sentiu aquele coração queimar. Você sabe o que eu estou falando, né, irmãos? Quem aqui já sentiu? Coração queimar. Coração ferver. Aí você para, você fala: Deus está aqui. Deus está aqui comigo, eu estou sentindo. Você às vezes no carro, ali ouvindo louvor, e você começa a se quebrantar, a chorar. Ali você às vezes tem que encostar o carro para parar de dirigir. Porque a glória de Deus invadiu o seu carro. Às vezes você está cozinhando, está fazendo a comida, você tem que parar o que está fazendo para não queimar o arroz. Porque a glória de Deus está ali, a presença de Deus está ali com você. Muitas pessoas já sentiram isso, já passaram por essa situação. Mas Deus quer fazer isso hoje, agora, e daqui para frente, daqui por diante. Ele quer fazer isso, Ele quer voltar a fazer isso na sua vida. Ele está aqui. Cante a Ele em forma de oração.